Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estou com o Dr. Frederico Camelo Leão. Ele é médico psiquiatra e também diretor técnico das Casas André Luiz. Bom, Dr. Frederico, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E nós vamos abordar um tema que é interessante, é o uso de práticas espirituais em instituição para pessoas com deficiência mental. Bom, para a gente situar o pessoal de casa, quais são as deficiências mentais? Que tipos são? Como que elas são muito abrangentes, são leves, são pesadas? Como que a gente pode definir essa deficiência mental? Inicialmente é um grande prazer estar aqui contigo. Obrigada. E com teus ouvintes. Mas, na realidade, a deficiência mental, ela não é uma doença, né? Existe uma confusão entre diagnóstico de doença mental e deficiência mental, né, que hoje é mais comumente chamada de deficiência intelectual, né, embora nos registros oficiais esteja como deficiência mental. Há uma evolução no conceito, hoje em dia se fala em deficiências múltiplas, né, que tenta abranger tanto a deficiência mental, quanto a deficiência auditiva, a visual e a física. Para quebrar um pouco essa coisa do preconceito, da discriminação. Mas em termos mentais, a pessoa com deficiência mental, com deficiência intelectual, ela tem uma limitação na sua capacidade cognitiva. Isso tem diversas causas, né? A grande maioria são causas pré-natais, durante o nascimento, uma má oxigenação do cérebro e tudo que decorre disso, ou até acidentes físicos. A caracterização é de uma perda da capacidade cognitiva até os 18 anos, antes dos 18 anos. Então você vai poder dar o diagnóstico de deficiência mental se tiver o aparecimento antes dos 18 anos. Evidente que isso é uma leitura biológica, vamos chamar disso, né? Correto. Existem outras leituras, leituras psíquicas, de relacionamentos espirituais, religiosas e tudo, mas do ponto de vista médico é assim que é visto. Certo. Bom, e essas pessoas vão parar numa instituição porque realmente necessitam de cuidados. E você trabalha com uma perspectiva interessante, que é a utilização de recursos, né, espirituais. O que é possível fazer? Como é possível fazer? Então, a sua experiência, só para a gente relatar, é nas Casas André Luiz. Isso. Também nas Casas Também. André Luiz, né? A gente acaba tendo uma experiência em outras instituições, como no próprio Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Mas o fato fundamental é assim, vamos pensar historicamente, né? Historicamente, sempre houve uma associação e o ser humano era visto de uma forma mais íntegra, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão física, na sua dimensão psíquica, né? Com o desenvolvimento da ciência, que tem aí uns 400 anos, começou-se a haver uma ruptura disso e se valorizar mais aspectos materiais, físicos do ser humano. E isso houve um pico, um crescimento, de tal modo que se negava a ponto de chamar de ingenuidade pessoas que lidavam e se ocupavam dessas questões religiosas e espirituais, e valorizando, dado os grandes desenvolvimentos da ciência, uma visão mais materialista do ser humano. Acontece que o projeto, esse, vamos colocar entre aspas, materialista, ele não atingiu os seus objetivos, ele não entregou aquilo que ele prometeu. Então, os próprios pesquisadores, os próprios cientistas começaram a repensar esse modelo. E aí, de novo, toma corpo algo que nunca deixou de existir,
a ideia mais integral, né? Uma ideia de que, bom, existe mesmo uma dimensão física, não podemos negá-la. Existe um cérebro, existe um funcionamento, porém, existem conflitos psíquicos, existe uma dimensão mental, existe uma dimensão espiritual. Quer dizer, a vida é muito mais complexa do que a ideia que a visão materialista reduz. Muito bem. Diante disso, a própria Organização Mundial de Saúde, ela começou a repensar a sua visão de doença e saúde. Num primeiro momento, fazendo aquele movimento de, bem, saúde não é só ausência de doença. E aí se incorporou, né, o já conhecido dimensão psíquica, social, econômica e na sua plenitude. Aí já se criou um problema. Já foi um avanço, mas já se criou um problema. Qual é o problema? Quem hoje em dia pode se dizer que está física, emocional, socialmente, economicamente, bem na sua plenitude? Não sobra quase ninguém com saúde, então. Então, começaram a rever isso e incluir a questão espiritual. Havia uma grande resistência, um grupo querendo incluir a Organização Mundial de Saúde dizendo que não. Dimensão espiritual é muito. Mas isso, esse dilema vai até os dias atuais, porque não... Então, nos dias atuais as coisas mudaram. Essa é a grande questão. Porque nos dias atuais houve uma grande discussão que é a seguinte. Num mapeamento, hoje em dia com tecnologia se faz grandes mapeamentos da população, né, da saúde da população e tudo isso, das condições econômicas, sociais. Se verificou que aquela definição de saúde da Organização Mundial de Saúde atingia 1/3 da população mundial. 2/3 ficavam de fora. E aí a grande questão é a seguinte: a Organização Mundial de Saúde não quer ter uma opinião sobre 2/3 da população mundial? Ela vai ficar falando só sobre 1/3? Não deu certo. Evidente que a Organização Mundial de Saúde não gostou disso. E aí foi verificar, mas o que é diferente nesses 2/3? São pessoas que usam medicina que então, na época, era chamada de tradicionais, né? Medicina buscava recursos da religião, acupuntura, vamos dizer, substâncias naturais. Então a Organização Mundial de Saúde passou a incorporar, dando um outro nome, não querendo chamar exclusivamente de espiritualidade, mas chamando de terapias complementares integrativas. E aí passando a aceitar a dimensão espiritual. Doutor Frederico, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve pausa agora e no nosso próximo bloco, então a gente vai falar um pouco mais dessas terapias complementares. Você que está em casa, voltamos já já.